Glórias a Deus. Bom estarmos aqui mais esta noite, Graças a Deus, para glorificarmos ao nome do Senhor. Irmãos, hoje, sabe aqueles dias que você acorda diferente? Eu costumo dizer que eu estou pisando em nuvens. E o Senhor tinha ministrado ao meu coração que ia fazer algo diferente aqui esta noite. glória a Deus. O Senhor tinha falado ao meu coração que algo da parte de Deus iria tocar os corações de cada um de nós. Glória a Deus. A Jéssica, ela tem um celular que às vezes você conecta o Wi-Fi, ele conecta normalmente, mas quando você vai navegar, ele não navega, ou seja, como se tivesse algum defeito nele. E muitas das vezes, irmãos, nós vemos na igreja de Cristo pessoas assim. Eu vou usar esta ilustração como se o Wi-Fi fosse a igreja e o celular fosse cada um de nós. E às vezes, pessoas dentro da igreja estão como este celular. Eles se conectam no Wi-Fi, entram na igreja, mas não conseguem navegar. Alguns dias atrás, estavam aqui poucas pessoas, a Miriam, o Elivelto, o irmão Sérgio, se não me engano, a irmã Silvana, e eu preguei sobre embriagar-se. Consequências que nos levam a nos embriagar. E Jeremias, e eu citei 3 coisas. Uma delas foi quando Jeremias, no capítulo 23, verso 9, ele diz: o meu coração está quebrantado dentro de mim. Os meus ossos, eles se estremecem. Aleluias. Glória a Deus. Sou como um homem embriagado pelo vinho. E eu citei 3 coisas que nos levam a nos embriagarmos. Essa de Jeremias foi uma preocupação. A segunda eu citei Ana, uma necessidade. Quando Ana estava como uma embriagada, quando estava orando e pedindo a bênção do Senhor, uma necessidade. E a terceira, a presença de Deus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Pentecoste. Porque uma coisa, irmãos, é você ter o Espírito Santo, e outra coisa é o Espírito Santo ter você. Porque você tem o Espírito Santo, você pode estar cheio da unção e transferir essa unção com a imposição de mãos. Mas a presença, irmãos, não. A presença é quando o Espírito Santo tem você. Então você está naquela presença. E aquela presença te faz ficar como um homem embriagado pelo vinho. Glória a Deus. Aleluias. Labassuri andarás. Labatarás cantarás. Aleluias. Abra as nossas Bíblias em Mateus capítulo 27. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus. Adorar, ele rima com louvar. Essas duas coisas você pode fazer esta noite. Mas tem uma outra coisa que louvar e adorar rima, conversar. E é isso que você não vai fazer neste momento. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 27. Aleluias. Glória a Deus. Glórias a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Os que forem encontrando, se coloquem de pé. Mateus 27. Vamos ler um versículo desta palavra. Aleluias. Glórias a Deus. Vamos esperar todos se encontrarem, amém? Te adoramos, ó Pai. Te glorificamos, te exaltamos. Aleluias ao teu santo nome. Diz assim, apenas o versículo 32 de Mateus 27. E quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, eu quero atrair, Senhor amado, a Tua presença. Senhor, que nós venhamos, ó Pai, estamos, ó Deus, assim como Jeremias estava, assim como Ana estava, assim como aqueles que estavam ali no dia de Pentecostes estavam, embriagados, ó Pai, como um homem embriagado pelo vinho. Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta, Senhor, em nosso meio. Ora, você decretarás a tua glória, manifesta a tua presença. Senhor, que nós venhamos ser transformados, sacudidos, e estamos aqui, Senhor, transformantes na tua glória, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Aleluias. Pode se assentar glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Este homem é muito conhecido, né, irmãos? Pelos crentes. O homem que foi constrangido para levar uma cruz. A palavra do Senhor, ela cita esta passagem por 3 vezes. Aqui em Mateus, em Marcos e em Lucas. A palavra do Senhor diz que este homem estava vindo do seu trabalho, estava vindo do campo, provavelmente cansado, né? Depois de uma jornada de trabalho. E você já pensou, irmão, você está vindo do seu trabalho de pé, e de repente alguém na rua aborda você e pede para que você, muitas das vezes isso acontece, venha empurrar um carro, venha ajudar a ele de alguma forma. Isso pode acontecer, mas carregar uma cruz é diferente. A justiça romana decretou isso, que os soldados podiam fazer isso. Quando aquele que estava na via dolorosa, indo ser crucificado, depois de levar muitas chibatadas, se ele não aguentasse levar aquela cruz até o lugar da caveira, o Gólgota, os soldados podiam escolher alguma daquelas pessoas que estavam passando por ali para ajudar a pessoa a levar aquela cruz. E esse Simão sirineu de Cirene era uma cidade ao norte da África, que hoje é localizado no Líbano. Então provavelmente nós entendemos que se esse homem era um africano, talvez
moreno, negão, né? Como nós podemos falar, com todo respeito. E quando os soldados olharam para aquele homem, viram que ele tinha força. Porque a cruz, irmãos, ela pesava 70 quilos. Então, para carregar 70 quilos nas costas, tinha que ser uma pessoa forte. E Jesus já tinha aguentado muita coisa, irmãos. Porque Jesus estava na via dolorosa. Já tinha sido escarnecido de todas as formas. Tinha sofrido cusparada no seu rosto. Tinha sofrido pancadas de uma cana na sua cabeça. Já tinha sofrido uma quarentena menos uma chibatadas. Ou seja, 39 chibatadas. Com um chicote romano, que não era um chicote simples, mas era um chicote onde nas suas pontas tinham juncos e ossos. Então você imagina o quanto Jesus já tinha sofrido, irmãos. O quanto Jesus já tinha padecido para levar aquela cruz, para cumprir o seu chamado. Às vezes as pessoas reclamam de coisas pequenas, irmãos, que aparecem na caminhada ao qual ele foi chamado, e desistem, largam tudo, lançam a mão do arado. A palavra do Senhor diz que aquele que lança a mão do arado não é digno de ser chamado filho de Deus. Este homem estava indo para a sua casa. Um pai de família, um homem trabalhador, e de repente é abordado ali. Aquele homem põe aquela cruz nas suas costas e começa a carregar aquela cruz pesada. Começa a sofrer um pouquinho, experimentar um pouquinho daquilo que Jesus estava passando, daquilo que Jesus estava sofrendo. Isso mostra, irmãos, que Jesus, ele também tinha vindo para os africanos, para aquele povo que hoje nós vemos que sofre muito, muitas das vezes por ignorância, sim. Algumas regiões por profecias que foram lançadas, sim. Mas Jesus, ele não faz distinção entre pessoas. Ou seja, ele não acha que aquele é mais queridinho e aquele é menos queridinho. Não. Graças a Deus. Todos somos amados da mesma forma diante de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Porque Paulo ele fala em Romanos 3, 23 e 24 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, todos nós, irmãos, não tínhamos o direito de sermos salvos. Mas Jesus justificou a nossa salvação. Jesus, Ele trouxe sobre as nossas vidas o poder da graça. Poder este, irmãos, que hoje nós
usufruímos dele. Graças a Deus. Porque somos salvos pela graça. E a graça não vem de nós, mas é dom gratuito de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aquele homem estava carregando aquela cruz. E essa, irmão, é a condição do crente. Carregar a sua cruz. Tomar a sua cruz. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ainda em Mateus 16, 24, ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Em algumas traduções, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então você tem que perder a sua vida. Jesus, Deus, Ele não quer apenas uma parte de você, mas Ele quer 100% do teu coração, 100% da tua vida. Alabaçar e andarás. Glória a Deus. Essa palavra, irmãos, renúncia, ela quer dizer lutar contra. No grego, lutar contra a tua própria vontade, lutar contra a tua própria carne, contra os teus próprios desejos. Isso é renunciar, isso é negar-se a si mesmo e tomar a cruz de Cristo e segui-lo após Ele. Porque a vida cristã, irmãos, exige renúncia. O próprio Senhor Jesus diz que se o teu braço te faz pecar, arranque-o e lance-o fora. Porque é melhor você entrar nos céus apenas com o braço do que ir para o inferno com os dois. Irmãos, pessoas, elas se desviam por poucas coisas, você sabia? Por pouquinhas coisas a pessoa se desvia, abandona Jesus. A pessoa sabe que tem aquela fraqueza, mas ela não foge daquela fraqueza. A pessoa, ela sabe que se ela for numa festa de pessoas não crentes, e se tiver ali bebedice, se tiver ali vícios, ela se entra naquilo e faz pior do que o incrédulo. Isso é renunciar, é você dizer não. Se aquilo você é fraco, então fuja daquilo. É melhor você entrar como uma pessoa chata nos céus do que você ir como uma pessoa bem amada pelo mundo ao inferno. É Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Em Marcos, já no Evangelho de Marcos, ele cita algo a mais nesta passagem. Marcos, não sei se todos conhecem a história de Marcos, era um jovem, irmãos, que ele andava atrás de Pedro. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito por intermédio de Pedro, por aquilo que Pedro narrava para ele e ele ia escrevendo. Marcos ainda era um jovem. Marcos, ele fala nesta passagem sobre duas personagens, dois filhos de Simão, Alexandre e Rufo. Talvez eram conhecidos de Marcos por eles ser jovens, por Alexandre ser jovem, por Rufo também ser jovem.
Talvez seriam amigos de infância. Então Marcos cita estes dois jovens nesta passagem. Aqui, irmãos, eu vejo uma influência de um pai. Sabe qual? Simão não negou levar aquela cruz. Ele seria uma influência para os seus filhos. Nós, como pais, temos que ser uma influência para os nossos filhos. Porque aquilo, irmãos, que a criança vai vendo que o pai faz, é aquilo também que a criança, muitas das vezes, vai fazer. Eu já citei aqui um estudo que o caráter de uma criança, ela se forma do 1 aos 7 anos de idade. Porque depois que passa dos 7 anos de idade, só Jesus na causa. Se a criança ela é desobediente, então, irmãos, só Jesus. Eu tenho um sobrinho que, se você falar para ele assim, não mexe ali naquele microfone, aí ele vai se aproximando, não mexe. Se você falar mais uma vez, eu já falei, aí é que ele vai lá e pega o microfone e ainda joga no chão. Está sendo moldado o caráter. E aqui eu vejo uma influência de um pai, irmãos. Vocês vão entender o porquê. Eclesiastes 11:6 diz: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou ambas igualmente serão boas. Aquele homem tinha 2 filhos. Nas cartas de Paulo nós vemos no que aqueles homens se tornaram: Alexandre e Rufo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 33, ali naquela passagem, encontra-se um tumulto causado por um artífice. E era um tumulto generalizado entre judeus, cristãos e adoradores de Diana e adoradores de Diana. O que eles estavam fazendo? Paulo estava pregando a palavra de Deus. Os judeus eram contra porque falavam que Jesus Cristo não era o Messias. E os adoradores de Diana iam contra também Paulo, porque falavam que a deusa verdadeira era Diana. Então, se levantou aquele alvoroço, e entre os judeus, quem se levantou, quem foi o escolhido para justificá-los, foi Alexandre, o filho de Simão. Olha o que Eclesiastes falou: semeia pela manhã e não repouse a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se uma ou se aquela ou se ambas. No caso de Simão, Alexandre não prosperou, porque ele não se converteu a Cristo, mas ele continuou nos rudimentos judaicos.
e ainda se levantou contra um homem de Deus, a saber, Paulo. Esse Alexandre, Paulo ele vai citar lá na segunda carta a Timóteo, aonde ele diz no capítulo 4, versículo 14: Alexandre, o latoeiro, ou seja, o funileiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Ou seja, Paulo estava falando de um homem mau, de um homem que não tinha piedade, de um homem que dizia ter Deus, um homem religioso, dizia ter Deus, mas não tinha piedade. E foi o causador de muitos males para Paulo durante o seu ministério. Já o segundo filho, Rufo, que quer dizer vermelho no hebraico, no grego, este homem é citado por Paulo lá em Romanos, no capítulo 16, nas últimas saudações aos romanos, e versículo 13, onde ele diz: saudai Rufo, eleito do Senhor, e a sua mãe, que também tem sido para mim. Ou seja, foi um homem que seguiu os exemplos do pai. E ainda Paulo cita a sua mãe, que também era como uma mãe para ele. O eleito do Senhor. Rufo seguiu os passos do seu pai, tomou a sua cruz, seguiu a Jesus Cristo, seguiu o Evangelho, seguiu aquilo que estava determinado pelo Messias que ele fizesse. E este homem alcançou testemunho através de uma saudação, aonde o homem de Deus chama ele de eleito do Senhor. Nós, irmãos, somos uma referência. Assim como Simão foi para Rufo, nós temos que ser uma referência para nossos filhos, para aqueles que nos rodeiam, para que nada de mal venha acontecer, para que coisas infelizes venham acontecer, como aconteceu com Alexandre, que se desviou dos caminhos ao qual seu pai tinha colocado os seus pés. Aquele homem continuou carregando a sua cruz. Aquele homem não negou a cruz de Cristo. Aquele homem suportou aqueles 70 quilos que, para subir até o Gólgota, irmãos, tinha uma inclinação, que cada passo, irmãos, que Simão dava, eu creio que aumentava mais e mais o peso daquela cruz. Porque quando você pega um balde de água cheia, você consegue erguê-lo. Mas quando você vai caminhando com ele, aquele balde de água vai se tornando mais pesado. E creio eu que não foi diferente com Simão. Aquela cruz foi ficando mais pesada a cada passo que ele ia dando. Essa cruz, irmãos, é a cruz que nós carregamos. Quando muitas igrejas pregam, infelizmente, coisas que são até abomináveis aos olhos de Deus, porque se ele não pregar aquilo, a igreja dele não vai diminuir o número de membros.
Jesus ele diz em Mateus 10:37: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. O que você está colocando acima de Deus? O que você tem colocado maior do que Jesus Cristo na tua vida? Essas palavras saíram da boca do teu Salvador. Se você ama seu filho ou sua filha mais do que a Ele, você não é digno dele. Se você ama o teu pai ou a tua mãe mais do que a Ele, também você não é digno dele. E se você não toma a cruz de Cristo e o segue, você continua não sendo digno dele. Porque a cruz, para carregar a cruz, você terá que renunciar. Você tem que renunciar. Você renunciou. Você continua renunciando coisas na tua vida. Aleluias. Continue carregando a tua cruz. Existe uma ilustração de algumas pessoas que estavam carregando suas cruzes pelo caminho, e aquela cruz começou a ficar pesada no meio do caminho, e no meio, irmãos, de algum grupo de pessoas, sempre tem aquele que quer ser mais espertinho, não é? E aqueles homens carregando a sua cruz, de hora em hora eles paravam para descansar um pouco. E aquele espertinho na sua mente começou a bolar coisas, que se ele serrasse um pedaço da sua cruz, aquela cruz iria se tornar mais leve. Então, em uma hora ele cerrou um lado, andaram mais uma hora, quando pararam novamente para descansar, ele foi lá com o serrote, cerrou o outro lado da cruz, andaram mais uma hora, e lá na frente pararam novamente para descansar, e aquele espertinho novamente cerrou mais um pedaço daquela cruz. E quando eles começaram a caminhar, meia hora depois da caminhada, eles chegaram em um penhasco. Um olhou para o outro, não sem saber o que fazer, como eles iam atravessar aquele penhasco. Um daqueles homens teve uma ideia. Vamos colocar a nossa cruz de uma ponta a outra, e nós atravessamos aquele penhasco. E todos atravessaram aquele penhasco, passando por cima da cruz, que dava de uma ponta a outra. Quando chegou a vez daquele espertinho, que ele foi tentar pôr a cruz, ele via que a cruz que ele tinha cerrado não dava para ele atravessar. Então ele ia ter que ficar ali. A cruz que Jesus Cristo deu para cada um de nós, irmãos, ela tem a nossa estatura, a nossa estrutura. Pois o próprio Paulo diz em 1 Coríntios 10:13 que ele não nos dá um fardo maior do que possamos suportar. Então a cruz que Jesus Cristo te deu, você pode carregar.
Então pare de murmurar, porque assim como o próprio Paulo falou no mesmo capítulo, no versículo 10, ele diz que muitos lá no deserto morreram, pereceram, foram destruídos por causa das suas murmurações. Então que nós viemos tomar esta cruz, carregar esta cruz, não sermos espertinhos, não, tome a cruz, vá após Jesus Cristo, aleluia. A palavra, irmãos, que o Espírito Santo está ministrando aqui esta noite, é uma palavra louca, é uma palavra para loucos. Porque assim como o mundo nos taxa como loucos, mas somos loucos mesmo, irmãos. Somos loucos por Cristo. Aleluias. Somos loucos por este eterno amor. Somos loucos sim, porque Ele nos amou primeiro. Aleluias. Assim como Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, onde ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Essa palavra, irmãos, é poder de Deus para as nossas vidas. Não é possível que você ouça uma palavra dessa e você não mude os seus pensamentos, não mude as suas atitudes. Aleluias. Essa palavra é loucura mesmo. É loucura que traz o poder de Deus para as nossas vidas, que traz a presença maravilhosa de Deus para as nossas vidas. Aleluias. Aleluias. Quando Jesus Cristo chegou ali no Gólgota, irmãos, se vocês lerem, vocês vão ver que os soldados levam vinho com fel para ele tomar. Vocês sabem, irmãos, para que servia o vinho com fel? Para adormecer o corpo, para que a pessoa que fosse ser crucificada aguentasse ficar ali por muito tempo sofrendo. Mas o que a palavra diz, Jesus Cristo não quis adormecer o seu corpo. Ele negou o vinho com fel, que podia aliviar a sua dor. Ele não quis. Mas ele foi crucificado, sofrendo aquelas dores no seu corpo. Por cada um de nós, irmãos. Você imagina o tamanho da dor que Jesus Cristo passou por você? Aleluia. Não negue o nome de Jesus. Não envergonhe o Evangelho. Não fique cochichando entre dois pensamentos. Eu falo como Elias falou ao povo de Israel. Se Baal é Deus, o Deus do mundo, sigam.
Mas se o Senhor é Deus, siga com toda a diligência no seu coração, na sua mente, na sua alma. Anseie por Ele, assim como a corça anseia pela água, irmãos. Quando a corça está no meio da floresta, cansada de tanto correr, e ela sente o cheiro da terra molhada, então ela anseia com todas as suas forças para chegar até aquela margem de água, para saciar a sua sede. Seja como a corça que anseia pela água. Água essa que o Senhor tem te dado gratuitamente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Declare que Ele é o teu Deus. Declare que você o ama. Declare neste momento, irmãos, o teu amor, como você nunca declarou a este Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Declare, irmãos. Declare que você o ama. Declare que você o quer. Você é a noiva dele. Você tem que ansiar, irmãos, para aquele grande dia. O dia do grande casamento. Aleluia. Anseio por este dia. Anseio por este dia, para que ele chegue. Anseio. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na frente, mas peço que tua presença aumente. Aleluia! Eu me rasgo por inteiro,
Sai